A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E nessa altura do campeonato acabaram suas piadas de água. E hoje, novamente, estou aqui com Gabriela Lando, a química cervejeira, para dar continuidade à série mais pedida e aguardada de todos os tempos. Série sobre água. Lembrando, serão 4 programas de conteúdo, passando por o 263, que já aconteceu, que é uma introdução, o básico sobre a água. O 267, falando sobre íons cervejeiros, pH e alcalinidade. Este que estamos nesse momento falando, que são águas históricas e correções de água, que é o episódio 271. E o episódio 275, que será um programa de perguntas e respostas para acalmar, aplacar os coraçõezinhos nervosos que estão querendo perguntar coisas sobre a sua água. Mas antes, a gente tem que terminar esse episódio. Então, por isso, mais uma vez, por favor, Gabi, te apresentei. Oi, pessoal, novamente eu por aqui, Gabriela Lando. E agora, depois do último programa, tenho certeza absoluta que todo mundo sabe que a água de Agudos é a melhor, não? Não é, Henrique? Não, é a de Águas Claras. Ah, foi uma pegadinha pra ver se tu tinha prestado atenção no programa. Todas essas são muito melhores, porque é a única água que faz cerveja boa. Inclusive, você deveria estar olhando no rótulo da sua cerveja devassa se ela é fabricada em algum desses lugares. Esses mitos continuam perpetuados por aí. Vamos tentar quebrar eles completamente depois dessa série de programas. E espero que todo mundo esteja ainda aí nos ouvindo, que não tenha se assustado com o último episódio, que eu sei, foi puxado, teve bastante química, teve história, mas sinto dizer que este também terá bastante história. Por quê? Mas você tem história? Tem história? Então, a gente gosta, né? Espero que todo mundo goste também. Mas por que hoje falaremos de história, Henrique? Não sei. A pauta foi tu que fez, não fui eu. Eu tô aqui só na... Eu tô aqui... Era pra tentar me responder. Eu tô aqui nessa função de tentar aprender mais sobre isso. Mas eu imagino que tem a ver com águas históricas, com as cidades, com as águas que formaram cervejas históricas, certo? Pois então. Acertou. Tá acordado, aluno. Parabéns. Uma estrelinha. Acordado o aluno. Tenho pavor de sala de aula. Eu só não estudo mais porque eu tenho pavor de sala de aula. Mas sabe quem aprende coisas? Quem tá sempre aprendendo coisas sem precisar estar numa sala de aula? Às vezes tá na academia, às vezes tá no trabalho, às vezes tá no seu trânsito, né? No seu deslocamento diário e tá aprendendo. São nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que nessa altura do campeonato a gente já julgou e já avaliou as cervejas da Stannis, mas você ainda tem a possibilidade de comprar as cervejas da Stannis fora do nosso kit exclusivo. Você pode comprar as cervejas de linha da Stannis. Lá no site stannis.com, Stannis com 2N, você pode usar o cupom BFL12 e ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Alan George, André Legalé, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Cintia Alcaua, Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Felipe Augusto Kinser, Gabriel Mendes Souza Martins, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Maurício Grelê Martini, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Thiago Fernandes Dias, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência. As camisetas da Insider. O rolê é diferenciado. Veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente,
suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt. E ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Mas vamos lá. No primeiro episódio da série a gente falou sobre números da indústria, a importância da água no processo de produção de cerveja, né? Introduzimos conceitos como íons, por exemplo. E no episódio 267 a gente já se aprofundou, já se enfiou de cabeça nessa água, por assim dizer, deu um ponto, deu um tibum em pH, alcalinidade e nos íons mais relevantes para o processo cervejeiro, né? E hoje a gente vai, mais uma vez, dar um mergulho nos poços da história. Essa construção foi de Gabriela, não foi minha construção, vocês devem dar os méritos para ela, para entender como que alguns estilos surgiram em virtude da água ou não. E o único ingrediente que não pode ser substituído, né, a gente já sabe, é a água. Vocês deveriam, inclusive, ter ouvido isso no primeiro episódio. Lembrando que enquanto o lúpulo e o malte, a gente pode transportar eles de um lado para o outro, e inclusive é muito comum, e sempre foi muito comum esse transporte, essa exportação desses ingredientes, a água sempre foi um fator limitante. Levar a água, transportar a água de um lado para o outro, principalmente na quantidade de água que a gente precisa para a fabricação de cerveja, lembrando, até 95% da cerveja é água. Então isso era um limitante. Então por isso que alguns estilos nasceram em cidades muito específicas. Então, se a gente for pensar aqui, Pilsner, por exemplo, a primeira cerveja clara que a gente teve, se ela tivesse sido feita em outra cidade, não em Pilsner, que é na República Tcheca, né? Ela não teria o mesmo perfil de aroma e sabor que conquistou o mundo no final das contas. Então a água tem uma importância quando se trata do desenvolvimento histórico dos estilos de cerveja, principalmente por causa dos minerais que compõem a água daquela região e justamente porque as cervejarias precisavam usar a água mais próxima da sua cervejaria. Então, existem muitos perfis de águas possíveis em todo o mundo e eles são diretamente impactados pela geologia do local, né? Da região onde está construída a cidade ou a cervejaria. Então, a gente já viu, os íons vão das rochas e dos solos em determinadas condições e chegam na água, principalmente quando a gente está falando de águas subterrâneas. Bom, tem um livro que é muito interessante que chama A Evolução da Cerveja em 50 Estilos, que eu tive a honra de traduzir e editar, que é da Natalia Watson. E lá ela considera 3 os perfis chaves mais importantes na história da cerveja, os perfis de água, no caso. Um seria o perfil rico em carbonato de cálcio de Londres, Dublin e Munique, que foi fundamental para o desenvolvimento de estilos escuros, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles. A água rica em sulfato de cálcio de Burton-upon-Trent, trazendo aquele o amargor característico das altas cargas de lúpulo, ou altas pelo menos para aquela época, né? E o perfil quase zerado de minerais de Pilsen, como tu estava falando, que deu, então, margem para que os ingredientes locais da região brilhassem na Pilsner. Mas a gente vai um pouco além e vai trazer, além desses estilos, um que sai da curva e que geralmente é associado com a água, e também o comparativo entre 2 estilos clássicos. Boa. E a gente vai começar pela Dry Stout, né? Eu queria fazer um grande disclaimer antes de a gente se adentrar nos estilos de cidades e estilos de cerveja que nasceram nessas cidades, que ao invés de ficar declamando, ficar recitando valores referentes às águas históricas e tornando as coisas mais chatas, e minha voz não deve ser uma coisa muito suportável ao longo do tempo, cada uma das tabelas com as cidades e os valores de íons vão estar lá no blog post, vai estar bem bonitinho lá. Então é uma maneira que você tem de prestigiar o nosso post também bonitão com um resumo desse programa lá no braçagemforte.com.br. Então, Dry Stouts, a história das portas, a gente já sabe, está intrinsecamente conectada com a das Stouts, né? Lembrando que Stout é um adjetivo, pelo menos na época era um adjetivo, hoje em dia já se tornou um nome, né? Mas Stout significa mais forte, ou forte em inglês. Por isso que várias cervejas Stouts eram consideradas Stouts, porque elas eram mais alguma coisa, ou mais fortes, inclusive chegando a gerar as
Stout Porters. Então, o primeiro registro que se tem de uma Porter vem lá de 1760, mas ela já era produzida há pelo menos 40 anos antes. E ela nasceu em Londres e arredores da cidade, levando o nome de trabalhadores que transportavam cargas, que isso, no final das contas, é um mito, né, que foi gerado, de que apenas as águas do rio Tâmisa poderiam ser usadas para produzir uma boa porter. E esse mito da água do Tâmisa de ser o único que faria cervejas com boa qualidade, tinha um pouco de verdade por trás. As águas do sul da Inglaterra, que eram impregnadas com carbonato de cálcio e, portanto, naquela época consideradas semi-duras, eram melhores para fazer cervejas escuras. Quando a água era fervida, ela se tornava mais macia, o que a gente vai ver depois, né, de como retirar algumas coisas da água, e isso facilitava a extração da cor dos maltes escuros. Por outro lado, em regiões mais ao norte, as águas eram impregnadas com sulfato de cálcio e, portanto, possuíam uma dureza dita permanente, aquela que não é afetada pela fervura, sendo então mais adequadas para fazer cervejas pale ales, né, ou mais claras, consideradas naquela época. Essa água dura extrai menos cor dos maltes e proporciona um amargor de melhor qualidade do lúpulo. Alguns não acreditavam nisso. Tinha gente que dizia que a culpa e a responsabilidade da qualidade da cerveja cabia só aos cervejeiros. Não tinha essa de se entender o que estava lá dentro de cada um dos insumos e principalmente da água. É o cervejeiro que manda, é isso? É isso aí. Não interessa o resto. Será, né? Mas as coisas nessa época estavam evoluindo bastante, a gente falou sobre isso no último programa também, com o avanço da ciência e com a curiosidade de várias pessoas. E foi justamente nessa época que começou a se usar densímetros e termômetros na produção de cervejas, e se chegou a uma conclusão de que o malte brown, que era o malte majoritário na produção da Porter, não era tão bom assim, porque ele gerava extratos primitivos bem abaixo do que se esperava, ou seja, não tinha tanto açúcar quanto se esperava que tinha, reduzindo, então, completamente a eficiência, né, do processo como um todo. Era um malte inconsistente, na verdade, né? Ele era totalmente inconsistente. Perfil de sabor, perfil de aroma e principalmente a capacidade de extrato dele era muito inconsistente. Então, por isso que vocês não precisam usar o malte brown hoje em dia, gente. Pois então, tem outras formas, inclusive desde os 1820, com a revolução da torrefação do malte, nessa época, né, surgindo o coque para fazer toda a queima do malte, né, e aí também surgindo os tambores de torrefação e surgindo o malte black, que é o patenteado, né, o patent malt, foi nessa época. E aí, com isso, a Porter foi mudando. Apesar dela já ser produzida em Dublin desde por volta dos 1764, a receita irlandesa foi sofrendo alterações. Para ter ideias e colocando em números, lá na Londres dos 1850, a Whitbread, a cervejaria Whitbread, usava 80% de malte pale, 15% de brown e 5% de black na sua receita de porter. Já na Irlanda, pouco tempo depois da invenção do malte patenteado, os cervejeiros já abandonaram totalmente o malte brown, e a Guinness, por exemplo, que antes usava de 25% a 47% dele na sua porter, até 1815, já em 1828 usava só malte pale e malte black. E aí que foi surgindo então essa diferenciação, né, entre Irish Porter, a Irish Stout, e a London Porter e a London Stout. Com a primeira, né, então a Irish sendo mais seca e menos doce, exatamente porque o Malt Pale aportava mais açúcares fermentáveis do que o Brown e o Amber, né, que também se usava, e também em função dos sabores torrados que o Malt Black aportava, né, e deixava até um pouquinho mais amarga. Mas isso a gente está falando só dos maltes. E a água, né, aquela história do Tâmisa de fazer a melhor cerveja. Afinal, programa sobre água, né? Né? A composição da água de Dublin varia bastante dependendo da localização. No norte e oeste da cidade, a água é dura e alcalina, e ela é do rio Liffey. Já no sul, a água vem das montanhas de Wicklow. E aqui vem uma curiosidade. A cervejaria da Guinness, que era localizada em St. James Gate, era tradicionalmente abastecida pelas águas dessas montanhas, e não com a água dura do rio Liffey. As águas da montanha de Wicklow são macias e com baixa alcalinidade, tem poucos minerais naqueles rios, o que contribuiu muito para o perfil seco e levemente ácido, e aqui vale a distinção, né, porque no inglês a gente tem vários
tipos de palavras, várias palavras para definir a mesma coisa, e no português não. O que a gente chama de tart, que é uma acidez um pouquinho diferente, não é aquela coisa cítrica, né? Mas que é muito característico da Guinness e também do uso dos maltes escuros, né? E isso diferenciou, inclusive, a Guinness das outras stouts e das outras porters da época, né? A baixa alcalinidade da água permite, então, que o malte torrado brilhe, enquanto a suavidade mineral evita que a cerveja fique pesada ou, então, adstringente. Então, ao contrário do que muitos pensam, a água mais dura, mais alcalina, que é associada às stouts e porters, na verdade, não foi assim que surgiu, principalmente se tratando da Guinness, né? Ou, então, da Dry Stout. Então, uma coisa interessante aqui é que, primeiro tu falou sobre o tart, né, o ácido no sentido de tart. Se eu não estou enganado, o tart é mais relacionado à acidez de iogurte, por exemplo. Acho que é isso que é Essa é a láctica. Mas não é aquele ácido, tipo, limão. É isso, acho que é essa... Sim, não é cítrico. Entendam, talvez, a diferença de intensidade de limão para um iogurte, entendeu? Acho que seria essa a diferença de acidez que a gente tá falando. Não é uma sour. É isso que é o mais importante de entender aqui. Mas só pra gente também ficar... Eu disse que eu não ia falar de tabelas, mas eu vou falar de valores, porque, né, a gente precisa, né? E vamos deixar claro aqui, os valores que a gente for falar é sempre uma faixa recomendada, retirada do Água, livro do Palmer, né, para os cervejeiros. Então, não quer dizer que as cervejas, essas históricas, ou então o que a gente for produzir, não possa estar fora dessa faixa. O recomendado é isso, e tanto é que é uma faixa, e em alguns casos é uma faixa bem longa, mas... Só pra deixar claro. Não, e até porque, tipo, a gente sabe o que entra na cervejaria, né? Provavelmente a cervejaria diz que consome água de certo lugar, a gente sabe que entra, mas a gente não sabe o que acontece lá dentro, né? Uhum. Então, falando em faixa recomendada de íons para uma Dry Stout, a gente tá falando de cálcio entre 50 e 75 ppm, entre 50 e 150 ppm de sulfatos, entre 50 e 100 ppm de cloretos, 80 e 150 ppm na alcalinidade e entre 30 e 90 de alcalinidade residual. Agora, a gente estava na Irlanda e agora a gente atravessa, né? A gente atravessa o mar ali, que eu me esqueci o nome daquele mar, mas enfim, o mar que divide a Irlanda da Inglaterra, e vamos para Burton-upon-Trent, que quando a gente fala de água cervejeira e em estilos clássicos, eu acho que a primeira coisa que vem na mente das pessoas é a água de Burton. Sempre vem a água de Burton, que é a cidade inglesa ela tem uma gigantesca importância para o desenvolvimento e para a popularização da tão famosa e tão conhecida hoje em dia IPA, ou Indian Pale Ale. E Burton ficou famosa porque ela tem uma água com um alto teor de sulfato, que, como a gente falou já no episódio passado, é um íon que vai trazer uma sensação, vai realçar o amargor do lúpulo e vai dar para a cerveja um final mais seco e mais crispy, né? Mais aquele estalo final do gole da cerveja. Mas a história por trás dessa água tem mil e uma coisa, várias reviravoltas e várias curiosidades, né, Gabi? Não vamos falar sobre a história exatamente da IPA, né? Das IPAs, segundo já falamos em 2 sobre isso. Isso, então vão lá, procurem esses programas para saber sobre a história do desenvolvimento do estilo, mas vamos pensar sobre a água da região e como isso influenciou nessa história toda. A água de Burton vem de um aquífero superficial, com o fundo dele sendo de areia e cascalho, ou seja, não tem muito mineral ali. Mas ele recebe água de uma formação geológica chamada Mercer Mudstone, que é rica em gipsita, que é o sulfato de cálcio que a gente, né, sempre associa com aquela região. Essa água mineralizada sobe para esse aquífero superficial e se mistura também com a água da chuva e do rio Trent, que dá o nome à cidade, obviamente, criando um equilíbrio único. Só que isso significa que o perfil da água varia completamente dependendo da época do ano e também do nível do rio Trent. Em períodos de chuva, por exemplo, a água fica muito menos mineralizada porque ela é diluída, né, por causa das chuvas e do rio. No início do século XIX, as cervejarias de Burton usavam poços bem rasos, 9 metros de profundidade, e captavam perto do rio, ou seja, com menos concentração de íons. Porém, com o crescimento da população naquela região e também do surgimento das indústrias, o rio e os poços começaram a ficar contaminados. Assim, posta na água. Exatamente. Cólera, todas essas coisas. Ai, que horror. Mas, enfim, né, vários dejetos e processos industriais, né, sendo canalizados para aquelas águas.
Para garantir que a água fosse limpa, as cervejarias então começaram a sair da beira do rio e cavar poços mais profundos e mais distantes daquela região. E foi aí que encontraram as águas mais ricas em sulfatos, especialmente o sulfato de cálcio. Isso significa, Henrique, que o que a gente conhece como água de Burton nunca teve um único perfil. Os poços rasos tinham pouco sulfato. Nos profundos podia ter 3 vezes mais sulfato do que naqueles de perto do rio. Ou seja, tudo isso também era alterado em função das chuvas e do nível do rio. Não tem um perfil. Mas isso é uma coisa bem interessante. Eu me lembro de uma entrevista com o Jamil, e eu acho que o John Palmer fala isso também no Água, que é, por exemplo, na Califórnia, tem 2 períodos de água na Califórnia. Tem o período de água da seca, onde a água vem de poços, e tem o período da não seca, né, onde tem abundância de água que vem das montanhas. Então, as cervejarias sofrem drasticamente com esses ajustes de água. Precisam estar analisando constantemente para adaptar as suas receitas de acordo com o perfil de água. E não somente isso, dependendo do como tu falou, dependendo do grau de seca e também de que poços que está sendo extraída a água, pode ser que eu não consigo nem usar a referência que eu tinha passada da última água de poço ou da última água que vem das montanhas. Então, aí, entenda a importância que tem da análise numa cervejaria, né? Principalmente falando de não ter uma captação própria de água, quando a gente depende da rede pública, né? E isso também lembra do teu próprio caso, né? Tu diz que varia completamente vindo de 6 poços que são próximos, né? E é interessante isso de Burton, que teve um estudo feito em 2010, onde amostras de água foram coletadas ao mesmo tempo e da mesma região, para não ter problema de dizer que, né, teve alguma influência do tempo ou de qualquer outra área. E se encontrou que na Marston Brewery, que é uma cervejaria de Burton, a água tinha 800 ppm de sulfato, enquanto na Corbs, que é ali pertinho, mas um pouco mais próxima do rio, pelo que eu olhei no mapa, é apenas de 200 ppm. Ou seja, até hoje ainda tem essa diferença, né, mesmo sendo na mesma época e região, ou seja, tem que ter um tratamento da água para atingir o perfil. E o Ron Harrison, ele traz no livro dele, se eu não estou enganado, é no livro sobre stouts, ou de bitters. Ele fala que cervejarias que ficavam na mesma rua tinham perfis de águas diferentes. Com uma distância de 100, 200 metros, os perfis de água eram diferentes dessas 2 cervejarias, validado na torneira. É o que a gente falou, né? Pode ser a mesma região, mas aí tem algum bolsão de algum mineral ali do poço, já mudou tudo, né? E outra curiosidade é que lá no século XIX, as cervejarias de Burton já faziam, sim, as análises detalhadas dessas águas, comparando fontes diferentes e ajustando os perfis minerais. Cada um seguindo, né, o que precisava para atender ao estilo da cerveja que estava produzindo. E o termo burtonizar, né, fazer a água de Burton, foi cunhado em 1882, referindo-se justamente a essa adição de sais para replicar a água de Burton. Mas então, já que não tem um perfil, né, certinho da história, é apenas uma média, quem sabe a gente pode lidar como uma média, para quem quer replicar o perfil de Burton, que não existe, em casa, a dica é cuidado com os excessos. A gente já falou sobre o que os íons fazem, né, promovem em cada uma das suas utilizações, mas os excessos também a gente trouxe no episódio passado. Níveis de sulfato muito altos, como esse ali da Marston, né, 800 ppm, pode deixar a cerveja com notas sulfurosas desagradáveis, além de dar problemas estomacais, gastrointestinais. Um perfil mais equilibrado, com os 300 ppm de sulfato, 100, 150 de cloreto, eu acho que é uma boa opção para a gente começar a pensar numa IPA e, né, para destacar assim, um pouco mais o amargor do que o malte, mas sem comprometer os aromas e também a drinkability. Então a gente tem uma faixa recomendada, né, para uma IPA. Então a gente está falando entre 50 e 150 ppm de cálcio, entre 100 e 300 e até indo a 400 ppm, dependendo da subcategoria do estilo, aí se a gente vai fazer uma West Coast ou se a gente vai fazer uma Hazy, de sulfatos, entre 0 e 100 ppm de cloretos, uma alcalinidade entre 40 e 120 ppm e uma alcalinidade residual entre menos 30 e 30 para as mais claras e entre 0 e 60 para as amber ou mais escuras, né? Se você quiser, a gente tá falando de lúpulo, falando de IPA, se você quiser gerar
na sua cervejaria as IPAs com perfil mais específico, cheiroso, sabor delicioso de lúpulos selecionados diretamente nas fazendas dos Estados Unidos, o lugar para você comprar e assinar e contratar lúpulos é na Hops Company. Então vai lá no site hopscompany.com ou chama o pessoal que já te atende ou ainda manda um direct pra galera, porque tem safra nova aqui no Brasil já e é só falar que eu escutou aqui no Braçagem Forte para fortalecer a firma. Agora, já se aproximando dos lugares mais desejáveis, da minha parte pelo menos, né? A gente vai pra Czech Pils, que é Czech Premium Pale Lager, ou Bohemian Pils, ou Czech Pilsner. Que, vamos lá, a gente foi das mais escuras, Porters e Stouts, a gente vai pra uma um pouquinho mais clara, IPAs, mas ainda tem um mundo muito mais delicioso, dourado e sem tanto amargor e sem tanto lúpulo, né? De prestígio, queria, senhor Henrique? Prestígio. Aqui, ó. Tô com a camiseta de Crispy Boy, inclusive, aqui. Mas, vamos lá. Importante pontuar que a revolução na indústria de malte, né, estava acontecendo na Inglaterra no século XIX, loucamente, e isso foi se espalhando. Era uma época que compartilhar conhecimento era mais comum do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito segredo industrial, né, e naquela época não tinha tanto esse segredo industrial. E aí a gente lembra de dois jovens que a gente já conversou em outros episódios, Gabriel Seidelmeier, que era da Spaten, né, lá em Munique, e o Anton Dreher, que vem de Viena, e eles, de certa forma, absorveram, para não dizer consumiram, para não ser tão criminoso e dizer roubaram, os processos de malteação, que foi aprendido na Inglaterra. Inclusive, os dois jovens, casualmente ou não, fizeram uma viagem para a Inglaterra antes de criar esses novos maltes na região da Alemanha e da República Tcheca, e Viena, etc. E eles desenvolveram esses maltes mais claros, que começaram a ser usados na Alemanha, né? E lá em 1842, após anos, né, com episódios muito curiosos, como, por exemplo, jogar dezenas de barris de cerveja na frente da prefeitura porque estava com uma cerveja péssima sendo produzida e sendo vendida na sua cidade, em Pilsen, no caso, cara, chamaram um jovenzinho chamado Josef Groll, que não somente, né, foi atrás desses métodos de desenvolvimento de maltes mais claros que os jovenzinhos alemães já tinham desenvolvido, como ele foi também atrás de uma cepa específica de baixa fermentação, que muito provavelmente foi contrabandeada da Baviera na época, e pegou os lúpulos que eram produzidos na região, lúpulo qual? Saaz, famosíssimo Saaz, e fez uma receita, criou essa receita que trouxe toda essa delicadeza dos ingredientes e criou aquela coisa dourada, linda, maravilhosa, chamada Pilsner Urquell. Então, a gente tem um episódio especificamente sobre isso, não quero me aprofundar muito, episódio 34, falando sobre especificamente Czech Premium Pale Lager, mas olha só que coisa mais bonita. Mas tem uma coisa que eu não falei que é primordial também para essa criação, né, Gabi? Mais do que apenas os ingredientes de alta qualidade da região, né? A água também influenciou o sensorial e o futuro sucesso que até hoje a gente, né, se inspira na Urquell para fazer as nossas cervejas. Que era o quê? Uma água mole, com poucos minerais dissolvidos, combinando muito bem com esses maltes claros, que não baixam tanto o pH durante a mostura. Mas a gente tem que observar uma coisa bem importante, Henrique. Embora essa água de Pilsen seja naturalmente mole, né, macia, algumas cervejarias, como a Pilsner Urquell, já faziam pequenos ajustes no seu perfil mineral. Um exemplo, então, é uma pequena adição de sulfato de cálcio, que, como a gente já viu, vai ajudar a realçar o amargor do lúpulo e a melhorar a clarificação da cerveja, sem comprometer essa característica suave, né, suavidade que a gente tem ao degustar uma Pilsner. E isso fica claro, né, porque se a gente for comparar com as nossas cervejas daqui, quem toma uma Pilsner Urquell consegue sentir um pouquinho mais de amargor, né? E aí pensando, como assim, se a água é mole que nem aqui e esse amargor vem da onde? Não vem só, né, do monte de adição de Saaz, porque, né, coitadinho, tem pouco alfa-ácido, principalmente hoje, né? Mas, então, sempre a gente tem que pensar isso. Tem um dedinho ali de algum químico, de algum cervejeiro que foi se aprofundar no negócio e pitadinha de sal. E tem uma diferença também bem nítida que a gente tá falando de República Tcheca, né? A gente tá falando, não existia a aderência à lei da pureza alemã, né, da cerveja, então não necessariamente não era permitido fazer isso. Na verdade era, e foda-se, basicamente é esse o rolê. Então é minha água, eu faço o que eu quiser. Mas enfim. Bobos dos alemães. Ou não, né? Ou os alemães sabem alguma coisa que a gente não sabe, né? Czech Pilsner, então. 50 ppm de cálcio,
entre 0 e 50 ppm de sulfatos, entre 50 e 100 ppm de cloretos, entre 0 e 40 ppm de alcalinidade e uma alcalinidade residual entre menos 60 e 0. Agora indo para a terra para a terra alemã, para a terra da cerveja boa, para a terra dos estilos que tanto nutrem meu coração de alegria. Vamos lá, vamos falar de German Pils, né? O que é a diferença sensorial entre uma Czech Pilsner e uma German Pils, né? Ou pelo menos, ainda botando mais um estilo no rolê, que é Munich Helles. Se a gente for pegar as características mais importantes, a gente tem Czech Pils com um caráter mais macio, um maltado mais macio, um amargor que é presente, mas ele também é mais macio, menos assertivo, e ela é uma cerveja que tem mais corpo, com um pouquinho mais de doçor residual. German Pils, a gente já tem uma cerveja mais seca, uma cerveja que ela tem um caráter de amargor mais presente, ela tem uma secura na boca, ela tem um crisp final no gole. E a Munich Helles, ela fica no meio do caminho. Ela tem um caráter maltado, ela não é tão amarga, ela não tem tanto caráter de lúpulo, mas ela fica no meio do caminho entre essas duas aqui, né? E isso tem motivo de existir, né? E vai passando pela água. Toda a região sul da Baviera tem geologia e composição de água bem semelhantes. O calcário sobre a região fornece uma água subterrânea bem dura e alcalina, mas com baixa concentração de íons que conferem sabor, como sódio, sulfato e cloreto. Ou seja, a água de Munique é bem mais mineral do que a água de Pilsen. Uma alcalinidade residual bem elevada, em torno de 177. Isso na residual, não a alcalinidade total da água. Com uma alcalinidade residual assim, os maltes escuros seriam os mais favorecidos. Porque, né, o pH dos maltes escuros não baixaria tanto durante a mostura, então seria o maior sucesso. E bem, né, pensando nessa região de Munique, os maltes escuros foram favorecidos, né? Tanto que é a terra da Munich Dunkel. Mas como que as cervejas claras, então, conseguiram triunfar por lá? E a resposta é algo que já se sabia empiricamente e depois se compreendeu através da química que os cervejeiros desenvolveram os métodos para reduzir a alcalinidade, como ferver a água. A fervura da água reduz a alcalinidade porque vai precipitar a dureza temporária, que são aquelas que vêm dos íons carbonato. Uma estimativa feita pelo Palmer é que, ao ferver a água de perfil como essa de Munique, deixar decantar, né? A gente falou isso sobre isso no programa passado, deixar decantar e separar o sobrenadante do sólido, essa alcalinidade residual que era 177 passaria para 74. Um valor que fica bem mais ok de ser trabalhado nas lagers, né? Claras e leves, exato. Principalmente se depois a gente for adicionar o cálcio e magnésio, que vai ajudar na clarificação. Então, foi assim que essa divisão que a Natália Watson tinha feito, né, de perfil de carbonato de cálcio, faz sentido, porque sim, a Munich Dunkel é sucesso e ela surgiu ali por causa dessa água, mas a gente tem que entender o porquê, então, que também a Munich Helles e German Pils também surgiram a partir da mesma região, né? Porque já se sabia tratar a água desde aquela época. E tem gente hoje que não trata. E o pessoal lá nos 1800 já fazia pelo menos uma fervura. Acho que deixa o recadinho aí, né? Fica a dica, gente. É interessante, né, que a gente tem historicamente, na região no sul da Alemanha, a gente tem as Braunbiers, que seriam cervejas marrons. Várias variedades de cervejas marrons, justamente pela questão até chegar o malte correto, né? E outra coisa interessante é que você deve estar se perguntando, nossa, mas fazer alteração na água, né, ferver, não vai contra a lei da pureza da cerveja? Não, porque na verdade a lei da pureza é sobre contra ter adições na cerveja, não sobre remover coisas da cerveja. Espertinhos, né? O né? povo é esperto. E outra coisa interessante, tu também falou sobre adições, né, de cálcio e magnésio. Também é uma coisa que não pode ser feita. Geralmente o que era feito é ou ter uma água com esse caráter maior, daí de poço ou de alguma coisa, ou, por outro lado, era explorado muito uma área cinza da lei da pureza, que era, por exemplo, eu quero adicionar zinco. Eu não posso botar zinco, mas eu posso botar as pás da minha panela de zinco. Lógico, eu vou ter contato, vou fazer uma transferência. Então, se o povo alemão, de certa forma, ele disse assim, beleza, eu vou pegar, o povo cervejeiro, principalmente, eu tenho regras, mas vamos tentar dar umas curvas, vamos tentar dar uma entortada, vamos tentar dar umas dobradas aqui e vai dar bom. Mas, então, vamos lá. Um perfil para uma German Pils, a gente fala entre 50 e 75 ppm de cálcio,
entre 50 e 100 ppm de sulfatos, entre 50 e 100 ppm de cloretos, entre 0 e 40 de alcalinidade e uma alcalinidade residual entre menos 60 e 0. Agora, a gente vai ainda dentro da Alemanha, a gente vai para um estilo chamado Gose. Como é que se pronuncia exatamente? Gose. Gose. Eu tenho Ouvi bastante alemão falando, então. Gose. Vamos falar sobre o estilo chamado Gose. Gose, que é um estilo de cerveja feita com trigo, levemente ácida, com um perfil salgado, mais proeminente, de certa forma. Não é uma cerveja salgada, não é saloba, mas ela tem um perfil salgado. Tu sente uma mineralidade salgada na água. E ela tem uma trajetória que remonta a mais de 1000 anos, e a história dela está ligada à cidade principalmente a água, né? E à cidade de Goslar, que fica na Alemanha, minha adorada Alemanha. Mas essa relação, ela não é tão, digamos, não é tão como a galera tá achando que é, né? A galera tem um mito criado na sua cabeça, uma visão, de certa forma, que foi propagada ao longo do tempo, que levou a uma visão talvez um pouco errônea, né? Sobre o que o estilo é e sobre como que o estilo era feito, né? Então, o estilo vem, provavelmente, né, do rio Gose, que banha a região, e a ligação com a água propriamente da cidade meio que para por aí. Mas, lembrando que, para fazer uma Gose, a gente está falando de uma cerveja que tem uma combinação de micro-organismos, né? E onde é que tu acha micro-organismos para fazer cervejas 1000? Levitec. Levitec tem leveduras ale, lager, brett, bactérias, tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras, e também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Mas, Gabi, tirando o fato de que todo mundo acredita que tem um rio que corre praticamente a água do mar, que alimentava a cervejaria e a cervejaria simplesmente fazia uma cerveja com água do mar, conte pra mim, qual é a real história? E pior que é isso, muito falado por aí que as águas do rio Gose eram salgadas por si só, mas, Henrique, eu não achei fonte nenhuma sobre isso. Há muitas fontes, sim, que tratam sobre a mineração na região, algo que foi explorado por milênios, e com extração de prata, cobre, chumbo. E eu tentei ir atrás das formações rochosas da região, e tem alguns registros da presença de halita, que é o minério, a rocha da onde se extrai, né, o NaCl, o cloreto de sódio, mas fica localizado no outro lado das cadeias, da formação de cadeias ali daquela região, e é oposta à cidade de Goslar. Muito mais se fala sobre a gipsita e granitos daquela região, o que traria cálcio, carbonatos. Todos os relatórios que eu encontrei sobre a água de Goslar de hoje falam sobre ser uma água pouquíssimo mineralizada, bem mole. É incrível, em todos os lugares mesmo. Aí eu fui atrás de tentar entender o porquê que tem esse mito, né? E o Odin Paul, que é o cervejeiro da Brauhaus Goslar, que é uma cervejaria e ele é agora especializado na produção de Gose, contou durante uma entrevista para o podcast Beer Talk que um pouco antes da cidade, né, geograficamente falando, antes que o escoamento da mineração chegasse e fluísse para o rio Gose, ele era canalizado exatamente para não ter essa contaminação por resíduos da mineração. A água desse canal, que chamava também canal Gose, era então usada para a fabricação da cerveja. Realmente, até hoje, tem barragens construídas pela região, e ele, assim como vários outros lugares que eu pesquisei, não afirma que a água teria concentração elevada de sódio. O que a gente tem, sim, é o relato da adição de cloreto de sódio na Gose, numa receita de 1852 do primeiro denominado cervejeiro de Gose, Gose Brewer, que se chamava Johann Philipp Ledermann. O próprio Odin Paul fala que na produção dele de hoje, ele faz 1.200 litros por vez, ele adiciona 500 gramas de sal, né, cloreto de sódio, e 500 gramas de semente de coentro, que é outro ingrediente fundamental na Gose. Essa quantidade dá em torno de 0,4 gramas por litro, equivalente a 158 ppm de sódio. Aí eu fui atrás de algumas outras receitas e é tudo bem por aí. Algumas falam em colocar o dobro de sal, que é a quantidade de semente de coentro, outras ao contrário, mais coentro do que sal. Mas, enfim, não tem nenhum registro que fale sobre altas quantidades em ppm de sódio na água da região.
Nem de Goslar e nem de Leipzig depois, porque Leipzig ainda pior, que é da onde vem os registros da adição de cloreto de sódio. Então é uma coisa bem interessante que falando especificamente de Gose, a gente está falando de, apesar de o perfil de água ser mandatório para o estilo, o perfil histórico de água não foi crucial para isso, foi a ação humana. Exatamente. Isso é importante. Até onde se tem registro. E olha que se tem registro da cerveja em si desde 980. Do ano 980, é um negócio maluco, assim, tem realmente registro da cerveja de muitos, né, de milênio, mas nada sobre o sal. E, né, se tem registro sobre a existência dela, provavelmente teria sobre a produção nesse ponto, né, enfim. Faz sentido. E a gente não tem um perfil indicado pelo Palmer para uma Gose, mas a gente pode pensar numa ale clara e leve, né? Então aí, entre 50 e 100 ppm de cálcio, 100 e 200 ppm de sulfato, 50 e 100 ppm de cloreto, entre 0 e 80 de alcalinidade, uma alcalinidade residual entre menos 60 e 0. E é importante não passar em torno aí de 250 ppm de sódio, tá? Porque trabalhar na faixa inferior, em torno de 150, vai fazer que a cerveja fique mais próxima do que o Odin-Pol faz e que se encaixa bem no perfil desejado pro estilo. Levemente salgada, só para realçar os sabores de cereais e da semente de coentro, arredondando e trazendo acidez. Acima disso, tu vai fazer um caldo de temperar porco. Não faça isso na sua casa. Não é fazer uma salmoura. Além de salmoura, também vai influenciar na saúde das leveduras. Então, não exagerem, por favor. A saúde das leveduras e do próprio coraçãozinho e dos próprios rins, né? Então. Poupe, você precisa beber, você precisa sobreviver. Poupe os seus rins. Então, Henrique, isso é muito importante agora para a gente terminar a parte histórica, né, das águas. Copiar cegamente um perfil se baseando nos números publicados, onde quer que seja, pode ser um erro bem grave. Mas compreender, então, a história daquela região e no meu caso, que eu fui atrás da geologia da região, pode ser um bom começo ao tentar planejar o perfil de água para um determinado estilo. Então, não sigam fielmente os números, né? Por exemplo, ali tem vários lugares dizendo que sulfato em Burton é 800. E eu sei de cervejarias que acabam exagerando e colocando um negócio assim. Não, gente, vamos trabalhar no equilíbrio, vamos baixar um pouquinho a bola nos ppms de qualquer um dos dias que seja, para fazer algo minimamente no equilíbrio. Vamos lá, a gente falou agora sobre águas históricas, sobre as composições dessas águas históricas, como a gente olha para estilos e mira, né, em perfis de íons. Mas como é que eu faço para saber a composição da água, né? A gente já tem conceitos básicos de química mínimos para o mundo da cerveja, a gente já definiu bem isso. Mas como é que eu sei o que tem na minha água, Gabi? Formas que a gente pode descobrir isso. Primeiro, análise em laboratório, né? Obviamente, para o pessoal caseiro vai ser um pouco mais complicado, mas para a cervejaria é óbvio que tem que ser feito, né? Pelo menos 2 vezes por ano é o mínimo para ser feito em análise em laboratório especializado. Tem alguns que fornecem já de praxe, mas pensando na potabilidade de água, então tem que cuidar realmente para ver quais são os íons que essa empresa vai fornecer, ou então, né, solicitar a mais para eles algum íon específico. Se a gente for usar água mineral, né, ler o rótulo, tem lá a grande maioria dos íons que a gente precisa vai estar no rótulo da água mineral, ou então a gente pode consultar o site da empresa ou ligar para a empresa de abastecimento da água da cidade. Em Porto Alegre, o DEMAI fornece relatórios semestrais sobre a composição mineral da água e mensais da parte físico-química. Só que, como as coisas vão mudando ao longo do tempo, antigamente era bem mais fácil de encontrar. Eu não achei direto no site como era, que era no site da prefeitura, então tem que botar no Google, bota o nome da empresa, da cidade, perfil mineral da água, talvez encontre. Mas vale a pena ligar para as empresas e solicitar. Tá bem difícil conseguir, tá, gente? Porque, pelo que eu entendi da última vez que eu tentei entrar, teve uma normativa, principalmente com a questão de privatização, que não é mais obrigado a fornecer certos parâmetros.
O que é obrigado é fornecer parâmetros de potabilidade. Então tá se tornando, talvez tu vai precisar de uma boa vontade da pessoa que estiver te atendendo para conseguir esses parâmetros de íons. Porque de resto tu vai conseguir pH e questão de potabilidade, que não serve. Turbidez, bem difícil. Mas, então, só alguns detalhes que a gente vai ter que pensar nisso. Além dessa dificuldade de encontrar os dados das empresas, elas também são médias. Então, a gente tem que considerar que, né, é uma grande média de vários momentos, né, com mais água, com mais chuva, com mais seca. Então, pode ser que aquele momento que for usar a água vai estar um pouquinho diferente. Outra coisa muito importante, as empresas de água mineral não são obrigadas a alterar seus rótulos a cada envase. Muito pelo contrário, eles alteram em anos. Então, pode ser o que está constando lá no rótulo seja valores de 1, 2, 3 anos atrás. Claro que né, fonte subterrânea é um pouco mais estável, mas vai ter alguma alteração. E as análises laboratoriais estão como uma foto daquele instante, né? Vão dar o perfil do momento da coleta. Então, as variações vão poder acontecer, como a gente estava falando, né? Dependendo das chuvas, secas, estações, etc. Isso vai impactar a gente de forma drástica na produção, principalmente caseira? Depende. Né? Se a gente vai ter uma concentração de metais, como eu trouxe, acho que no primeiro programa, né? Um período de seca, aumenta o manganês, aí vai dar problema, fica tóxico, coisa e tal. Mas, de forma geral, não. Né? Vai ficar numa faixa dentro do que a gente costuma trabalhar. E pensando, né, aqui que para eu mudar eu preciso saber o que eu tenho, né? Se eu não sei o que eu tenho, eu não mudo. E você já deve estar, a essa altura do campeonato, pensando em corrigir sua água cervejeira, mas tu precisa saber o que tua água é, o que tem na tua água. E talvez você mora numa região que não tem esse tipo de análise. Mas a Lamas Brew Shop tem um serviço que você pode contratar de análise de água feita por um laboratório certificado para te saber exatamente quanto ppm tem de cada íon, com toda a análise específica para o mundo cervejeiro. E além disso, tu encontra também sites para correção, medidor de pH e muito mais. Então, entra lá em lamasbrewshop.com.br e faz as tuas compras. Lembrando que para assinante do Braçagem Forte, tu ainda tem 5% de desconto usando o nosso cupom. Então, fica a dica, Lamas Brew Shop. Beleza, eu agora já sei a minha composição da água, já entendo o que eu tenho dentro da minha água, já achei uma maneira, seja via empresa que provê minha água, seja via uma análise lá da Lamas, mas como é que eu faço para remover o que eu não quero, né? Porque tem certos íons, né, certas características na minha água que eu não quero ter e eu quero saber, eu preciso tirar, porque elas vão afetar o resultado final da minha cerveja, certo? Certíssimo. Eu acho que o principal que a gente vai ter que falar, que não é um íon que vem da água, mas é um elemento que é colocado, é o cloro, que é o inimigo maior, eu acho, né, das cervejas. O cloro é adicionado na água de abastecimento com o objetivo de destruir ou inativar os organismos patógenos. Por lei, a concentração residual do cloro na água é de no mínimo 0,2 ppm e chega, isso do livre, e 2 miligramas por litro, ou 2 ppm do cloro residual combinado, ou seja, tipo cloramina. E o valor máximo vai ser 5 ppm de cloro residual livre e 4 ppm de cloraminas totais. Quando o cloro ou as cloraminas não são removidas da água cervejeira, eles vão reagir com os compostos orgânicos presentes no mosto, formando o temível clorofenol. Esse composto tem um sabor e um aroma medicinal, né, semelhante a Band-Aid, pode ser detectado em concentrações bem baixas, tão baixas como 10 ppb, partes por bilhão. E em níveis acima de 30 ppb, o sabor se torna claramente perceptível para todo mundo, provavelmente, e vai arruinar a cerveja. A água da torneira comum tem cerca de 100 vezes mais a concentração de cloro necessária para produzir os clorofenóis. Então, se você não tratar essa água, não remover o cloro, é certo que esses sabores indesejados vão aparecer na cerveja. E não é incomum, gente. Não é incomum encontrar essa característica em cervejas. Infelizmente. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande para fenóis, para compostos fenólicos, e essas pessoas, eu me enquadro nelas. Idem. Qualquer caráter de fenol. O clorofenol é intragável para pessoas com essa sensibilidade. Mesmo que seja uma quantidade ínfima, é intragável a cerveja. Mas e aí, o que a gente faz para remover essa desgraça que tanto nos ajuda na questão da potabilidade, mas para a cerveja é uma desgraça? Fervura. A gente pode ferver a água para remover o hipoclorito, que é uma das formas do cloro, mas ele não é tão efetivo assim para as cloraminas. E aí também fica aquela questão.
qual que a empresa está colocando? Vai depender da época do ano, vai depender da empresa, pode ser que sim, pode ser que não, então, né, fica mais complicado. O cloro é volátil e ele vai evaporar durante a fervura, mas para as cloraminas, então, teria que ferver por muitas horas, o que não pode ser, né, não vai ser prático e nem econômico. A gente pode aerar, ou seja, deixar da noite para o dia, por exemplo, num recipiente aberto, ou até borbulhar a ar através daquela água. Vai remover, mas é um processo lento, e pode levar até um dia para isso acontecer, né? E lembrando que teria que ficar agitando, mexendo para que toda a água tivesse contato com essa aeração. É simples, mas não tão eficiente. Podemos adicionar, e sei que tem muita gente aí que usa metabisulfito. É altamente eficaz para remover tanto o cloro quanto as cloraminas. E aí eu fui fazendo as continhas, né, meus cálculos estequiométricos. A adição de cerca de 9 miligramas de metabisulfito de sódio por litro de água é suficiente para a remoção de uma água com 5 ppm de cloro, né, que seria o limite superior que a lei determina. E o metabisulfito de potássio vai ser preferível se estiver preocupado com a quantidade de sódio de água, né? No caso, vamos fazer uma goza e a gente não teria essa preocupação. Mas, enfim, é rápido, é barato e não vai deixar resíduos tão significativos assim. Outra substância que a gente pode adicionar é o ácido ascórbico, a famosa vitamina C, que também é eficaz na remoção do cloro e cloraminas, em torno de 17 miligramas por litro de água para remoção de 5 ppm de cloro, né? Então, coisas que a gente tem que só lembrar para quem estiver trabalhando com vitamina C. Não bota aquelas pastilhinhas de farmácia, por favor. Cebion. Cebion, laranja, né? Vai ficar colorida a água e tudo. Vai afetar o sabor, então não usa esse tipo de vitamina. Compra sempre reagente no mínimo de grau alimentício, de preferência grau de pureza, né? PA, que a gente fala, grau de pureza analítica, porque também vai ter sempre alguma, não contaminação, mas impureza dentro dos sais que a gente for utilizar. E isso estou falando no geral já como uma referência futura para as outras adições. Tanto a adição de metabisulfito quanto a adição de vitamina C, né, do ácido ascórbico, vão adicionar íons H+ na água, ou seja, pode ter uma variação de pH. Por menor que seja, sempre é bom dar uma conferida. Pega o pHmetro e meça a água depois das correções. E o método mais efetivo para a gente remover o cloro é usando o filtro de carvão ativado, né? Então, ele vai ser bem mais prático, talvez, se tiver a possibilidade de instalar um filtro para remoção de cloro e cloramina. Sempre lembrando de seguir as instruções da empresa quanto a fluxo. Tem que ter um tempo de contato mínimo para essa remoção, e para cloramina o tempo é maior do que para cloro. Então, siga as instruções e vale a pena sempre fazer um testezinho, depois mesmo que seja aqueles de kit, para saber se o cloro foi realmente removido. Importante. O meu método, ele é filtro de carvão ativado, 2 filtros em série, mais ácido ascórbico. Porque a água aqui na minha região, principalmente no verão, ela tem uma quantidade obscena de cloro. Tu sente o cheiro de cloro no copo, de tanto cloro que tem. Então, você vai passar muito tempo na frente de uma panela, vai fermentar. Então, todo cuidado não é pouco. Inclusive, o ácido ascórbico é barato e a quantidade que tu usa é ínfima e dura uma eternidade. Então, tipo, não é um problema tu comprar, tu vai usar toda a braçagem, tu pode usar um pouquinho, é uma quantidade muito irrisória, meia colher de chá, menos do que meia colher de chá. Isso que a gente tá falando, são miligramas por litro, exato, né? É coisa muito pouco. E carvão ativado, eu vejo esse erro acontecendo o tempo todo. A galera diz assim, eu uso filtro de carvão ativado e eu tenho cloro na minha água. Tu vai ver, a galera parece que tá esguichando água para regar a grama, assim. Não, é um fluxo baixo. Geralmente a gente tá falando, depende do fabricante, de 1 litro a 2 litros por minuto de fluxo. E outra coisa é que o filtro ele tem validade, ele gasta. Então você tem que, a cada 6 meses ou 10 mil litros, também dependendo do fabricante, você tem que trocar o seu filtro de carvão ativado, porque senão ele vai deixar de funcionar. E é isso, Henrique, as cloraminas também são mais complicadas, né? A gente vê alguns casos de pessoal, depois de passar pelo filtro, dizer, mas eu ainda tenho. E aí, além de ter essa diferença, né, da cloramina ser mais estável e mais difícil de retirar, também tem que ver qual é o tipo de teste que a pessoa está fazendo, tá? Porque assim,
os kits de teste para piscina e aquário podem ser utilizados, tá? Não é problema nenhum. Ficou tirando sarro das tirinhas que a gente estava falando no programa passado, mas esses kits, então, eles têm alguma validade. Para cloramina, tem que ter o kit de cloro total ou cloro combinado, tá? O cloro livre é só pros hipocloritos. Então, também tem que analisar isso. Para cloramina, não pode ser o kitzinho mais simples de cloro livre. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca é uma coisa só. Tudo depende. Tá, beleza. Agora eu já tirei o que eu queria da minha água. O que eu não queria, na verdade. Eu já tirei o que eu não queria da água. Já tenho uma água boa o suficiente. Mas tem alguns parâmetros que a gente ainda precisa... A gente falou, inclusive, sobre isso. Eu acho que seria importante a gente saber como a gente tira também dureza, né? Tipo, não é só coisas indesejáveis no sentido de contaminantes ou de problemáticos, né? A gente também tem que falar de coisas... Eu tenho uma água muito dura, eu quero diminuir essa dureza da água. Ou seja, uma água com muitos minerais dissolvidos. Como é que eu faço? A gente estava falando nisso, né? Principalmente das águas subterrâneas, como é o teu caso, né? De poços, e a de rio vai ser muito difícil ter uma dureza elevada, mas a de poço sim. Então, sim, formas a gente reduzir ou, né, remover vai ser muito complicado, mas reduzir. Se tivesse como, se fosse mais fácil o acesso, fazer uma diluição com água destilada ou água de osmose reversa. Tem cálculos para fazer essa diluição, inclusive no livro Ciência da Cerveja tem bastante informação sobre isso, de como calcular, né, a porcentagem de água tratada para água normal e ver o quanto que sobra de dureza e de outros parâmetros. Mas não é algo tão fácil para a gente encontrar aqui. O que a gente pode fazer é também lidar com a fervura. É um método tradicional para reduzir a dureza temporária, e a gente tem que lembrar que tem a temporária e não, né, a fixa. Só que ela está associada aos bicarbonatos de cálcio. Ao ferver a água, o dióxido de carbono é liberado, precipita o carbonato de cálcio, deixando a água menos dura. Então, né, aquece a água, deixa ela ferver, mexe ou aera ela mesmo para ajudar a liberar esse gás carbônico. Após 15 minutos, deixa o precipitado assentar e decanta a água sobrenadante. Vai reduzir também o cálcio e o bicarbonato, mas não afeta o magnésio. E lembrando, só para águas com alta dureza temporária, tá? Para as que tem pouco, não vai ser tão eficiente. Quanto mais carbonatos de cálcio tiver, a gente mais vai conseguir retirar. Mais bicarbonato de sódio, né, de cálcio vai conseguir retirar, senão não é tão efetivo. Pode-se adicionar cal, mas eu não indico, porque vai alterar bastante o pH. E também a gente vai ter que ter cuidados maiores com a questão de segurança, né, de utilizar o mesmo cal. E pode-se utilizar também resinas de troca iônica. Aqui vai ser um método, então, onde os íons de cálcio e magnésio vão ser substituídos por sódio ou potássio. No entanto, essa água não vai ser ideal para a gente braçar, porque vai ter bastante sódio ou bastante potássio e vai alterar, então, o sabor da cerveja e também prejudicar a fermentação. Então, se a água tiver baixa dureza, mas um alto teor de ferro ou manganesa, a troca iônica pode ser útil. Nesse caso, é só adicionar o cálcio de volta à água e melhorar o desempenho da abraçagem. Então, assim, para a dureza é complicado, mas o mais indicado seria fazer adições de algumas coisas depois para alterar a alcalinidade e tudo mais. Assim, E dureza o equilíbrio também, né? tem que ter equilíbrio de carga, tem que ter um monte de coisa. Então, dureza vai ser bem chatinho de se lidar. Aí, a dureza ainda pode ser uma coisa que você pode buscar água mineral. Você pode não necessariamente dissolver com água. Também. Não existe, gente, aqui no Brasil. É uma coisa bizarra. Para conseguir é caro. Mas tu pode pegar um perfil de água mineral com menor, um perfil mais baixo de íons dissolvidos e quebrar a tua água. Como a Gabi falou, tem calculadoras que fazem isso. Eu já fiz esse processo de adição, eu uso em torno de 40 litros no meu processo para fazer 20. Eu sei, não é o melhor, mais otimizado, mas enfim. Basicamente, eu pegava 20 litros da minha água, mais 20 de uma bombona de água mineral que era mais branda, por assim dizer, mais mole, e eu fazia essa quebra e funcionava para mim. Perfeito. Osmose até tem, só que aí a gente tem que lembrar que para fazer água, a gente gasta muita água. Exato, é 5 para 1, né? Para cada litro de água. Vai depender do reversa. Depende dos sistema. Comerciais é isso, né? É 5 para 1. Para cada 5 litros de água, tu gera. E aí depende. E aí vai depender também do tipo de filtro. Lá no laboratório, por exemplo, passava por 5.
Então, era muita água. Era muita água. E cada filtro Mas, tem um tipo de descarte, essa que é a merda. E daí tu sim. perde muita água. Mas tem alcalinidade também, né? A alcalinidade também é um pouco mais fácil de lidar do que com a dureza. Lembrando, então, que a alcalinidade é aquela propriedade, né, que vem dos bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, que ajuda com que a gente não tenha variações bruscas de pH. E junto com a concentração de cálcio e magnésio, que é a dureza, a gente vai ter a alcalinidade residual, que é muito importante de ser considerado na escolha dos perfis como um todo e, né, a escolha dos nossos insumos. A gente também pode fazer essa adição com água mineral, água destilada, com osmose reversa, mas uma bastante efetiva é a adição de ácidos, então a gente pode usar ácido lático, fosfórico, os ácidos orgânicos como cítrico, málico, tartárico. Não indico a adição de ácido clorídrico sulfúrico, apesar de na literatura, principalmente americana, ter bastante, porque, né, vão ser eficientes em baixar a alcalinidade? Vão, mas são ácidos fortes, vai baixar bastante o pH, fora que vai adicionar também cloreto sulfato e vai depender de técnica e treinamento para se lidar com isso, porque é muito forte se for trabalhar com ácido concentrado. É então, perigoso, gente. Não é perigoso. Sim, é perigoso. Além do que, né, tem toda a ordem de colocar água, depois o ácido, depois mais água. São reações exotérmicas, geram calor, pode dar muito problema. Gera morte. É isso que você tem que saber. Gera morte, então, tipo, não. Gera morte, então, fácil, gente. É um então hobby. não. Então, assim, os ácidos que a gente utiliza de forma mais prática, né, no meio cervejeiro, o lático, o fosfórico vão ser os mais indicados, que não vão também aportar muito sabor, assim, né, o fosfórico menos ainda do que o lático. Outra forma de reduzir a alcalinidade, aí pensando na alcalinidade residual, é adicionando cálcio e magnésio. Então, né, se a gente já vai precisar desses íons na nossa água, adicionando, a gente só coloca na formulinha lá, dá uma baixada, pelo menos não na alcalinidade total da água, mas para o nosso parâmetro essencial, que é a alcalinidade residual, vai servir. E também, como a gente estava falando ali dos alemães e todo o resto da galera, ferver a água é um método muito eficiente, sim, para a remoção, né, redução da alcalinidade. Então, nunca menosprezem o básico, né? Mas também só lembrando que só é eficaz para alta dureza temporária, né? Se a gente está falando de dureza, só vai reduzir quando tiver uma alta dureza naquela água. Senão, como a gente viu até da água de Munique, baixou 177 para 70 e poucos, então ferver a água. Lembrando, ferve, deixa decantar aquela laminha branca e aí depois separa sobre a nadante. Não adianta ferver e depois misturar tudo de novo sem remover o sólido que decantou. Não tire por baixo, tire por cima a água. Por favor. Só lembrando então, vamos lá. Só pra gente fixar na mente, o que é dureza temporária? Dureza, no geral, é associado com os íons cálcio e magnésio. Só que aí a gente vai ter a dureza temporária e a permanente. E a temporária é aquelas onde o cálcio e o magnésio vão estar ligados aos carbonatos e bicarbonatos e que pode ser eliminado através de fervura. E a permanente é aquela onde o cálcio e o magnésio estão ligados a cloretos, nitratos e sulfatos que não são suscetíveis à fervura. É isso, perfeito. Depois de muita discussão sobre esse tema, chegamos onde a gente queria. Mas agora vem a parte que é: primeiro, a gente entendeu a água. Segundo, a gente removeu o que a gente não queria, seja coisas que vão trazer características ruins, seja baixar coisas, alcalinidade, dureza, etc. Mas a gente também vai querer adicionar íons, né? E no livro Água, o John Palmer, ele fala que tem uma faixa de concentração para íons cervejeiros. Tipo, além, né, de falar de estilos históricos, a gente tem diversas dessas faixas, né? E a gente falou disso nos íons no programa passado. Mas agora a gente precisa, que a gente já sabe a composição da nossa água, a gente tem que saber como é que a gente faz para adicionar esses íons e chegar no perfil que a gente quer no final das contas, né? Então, antes de falar sobre os íons específicos, cabe algumas observações que eu já falei anteriormente, mas vai de novo. Quando a gente for comprar os sais a serem adicionados, por favor, sempre no mínimo grau alimentício, idealmente grau de pureza analítica. Então, quando vê escrito PA, é isso. Sempre é necessário observar também qual é o sal que a gente está usando. Isso vale para a gente pensar no cátion e no íon que está sendo, né, usado. Então, sulfato do quê? Cloreto do quê? A gente tem que sempre denominar certinho.
Segundo, muito, muito, muito importante, existem os sais hidratados e os sais anidros. Os hidratados são aqueles que têm molécula de água integrada na rede cristalina, na estrutura daquele sal, e isso a gente consegue ver através da leitura da própria fórmula quando a gente for pegar alguma embalagem. Se tiver a fórmula, um ponto, que geralmente é mais grandinho, mais gordinho, seguido de um número de moléculas de água, então tipo 2H2O, 7H2O, esse é um sal hidratado. E essas moléculas de água vão ser muito importantes e vão entrar na conta quando a gente for fazer a conta de ppms para serem adicionados naquela água. Então, só vou falar sais que a gente pode utilizar para cálcio. Aí, então, agora a gente fala assim, eu vou falar o cálcio e aí certamente eu vou estar falando do cloreto e do sulfato. Então, vocês entendam que a gente pode adicionar o cloreto e o sulfato através desses sais de cálcio, beleza? Perfeito. Fica mais fácil assim? Então, vamos falar sempre da parte positiva da molécula. Cálcio, a gente vai poder adicionar, então, através de cloreto de cálcio, que, como o nome diz, então, vai adicionar cálcio, vai adicionar cloreto na água. Lembrando que ele é muito importante para a atividade enzimática e para a clarificação da cerveja, entre outros. Cuidado com o cloreto de cálcio. Ele é higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade do ar até chegar ao ponto de virar simplesmente um líquido. Então, é sempre importante manter ele em um recipiente bem fechado, longe de fontes de umidade, para evitar alterações. E se começar a ficar úmido, já dei essa dica no grupo do Braçagem Forte, é colocar num potinho de vidro, né, num refratário de vidro, tampa com papel alumínio, faz uns furinhos em cima, coloca no forno, 60, 70 graus, pode deixar o forno um pouquinho aberto e por algumas horas até ele secar. O que é importante aqui, Henrique? Talvez as pessoas não tenham se atentado ao fazerem isso. Se eu vou fazer essa secagem, o sal pode ficar anidro. Tá? Então, a gente não vai ter um controle total das moléculas de água que a gente vai ter, se é que a gente vai ter depois dessa secagem. A nível caseiro, isso talvez faça pouca diferença, né? Sim. Não vai ser Mas é tanto. importante pontuar. Para a indústria, sim, para a indústria vai ser mais complicado, porque a gente não vai saber. Se fosse algum outro tipo de sal que a gente tivesse controle de cor, tipo sulfato de cobre, ele muda de cor. Então a gente teria esse controle, só que, né, o sulfato de cobre é aquele do galinho do tempo, sabe? Que fica rosa e azul. Então, só que os que a gente lida é tudo branquinho, né? Então a gente não vai ter esse controle aí. Mas é uma forma de, né, não botar fora um sal que tá já empedrado, coisa e tal. E alguns realmente vão ser anidros, então a gente não vai ter essa preocupação. Outra forma de adicionar, então, cálcio, sulfato de cálcio, que também é chamado de gipsita, né? Vai adicionar, obviamente, cálcio sulfato à água. É um sal bem solúvel em água morna, então se chegar nos 40 graus, né, já começa a esquentar a água para fazer a mostura, coloca quando tiver um pouquinho mais quente, né? Todos vão ser mais solúveis, mas o sulfato de cálcio é especialmente mais indicado que a gente coloque em água um pouquinho mais morna, um pouquinho mais quente. Adiciona antes de ferver e mexe bem para, né, dissolver completamente o sal antes de arrear o malte. Carbonato de cálcio, que também se chama giz ou calcário, é aquele que vai adicionar, então, cálcio e carbonato, mas ele é bem pouco solúvel em água pura e vão ser necessárias condições ácidas para que ele se dissolva completamente. Por isso, ele não é muito bom de ser utilizado em cervejaria, não indico que se use também em casa, porque a gente não vai ter o controle total. Se ele dissolve completamente, ele vai aportar uma quantidade de carbonato e uma quantidade de cálcio. Se ele não dissolve, ele vai aportar outra. Então, a gente não vai ter um controle e vai alterar também o pH. Então, é melhor não utilizar. Mas, né, a título de curiosidade, também seria um sal que fornece o cálcio. E o hidróxido de cálcio também, que é a cal hidratada, vai ser altamente eficaz para aumentar a alcalinidade, mas deve ser manuseada com muito cuidado, porque pode também elevar o pH bastante. Então, sempre, qualquer coisa, meça o pH da água e principalmente da mistura, né? É um sal altamente solúvel, né? Na verdade é um hidróxido, não é um sal, é altamente solúvel e pode aumentar, pode pegar também a umidade a ponto dela ser convertida a carbonato de cálcio. Ou seja, aí também teria um cálculo de impureza. Então, também não é tão indicado assim, só nesse caso de que realmente a gente vai ter que aumentar de alguma forma a alcalinidade, então poderia ser utilizado. Mas geralmente não vai ser o caso, ou a gente vai poder utilizar outras formas.
Agora, se eu quero adicionar magnésio, sulfato de magnésio, é importante, muito importante para a saúde da levedura, inclusive para a morfologia da levedura, enquanto o sulfato, né, no caso, se a gente for adicionar o sulfato de magnésio, também vai realçar o amargor, como a gente já viu. Uma coisa importante, magnésio, sulfato de magnésio geralmente é heptaidratado. E aí, então, 7 moléculas de água vão fazer mais diferença do que uma molécula de água ou 0 moléculas de água, né? Então, cuidar bastante quando for comprar qual é o sal de magnésio. E o cloreto de magnésio, especialmente, que ele vai de 1 a 12 moléculas de água. É menos comum, mas pode ser útil também, então, o cloreto de magnésio para ajustar o perfil mineral, principalmente quando a gente está falando de adicionar o cálcio. Da mesma forma que o cloreto de cálcio, o cloreto de magnésio é altamente higroscópico, então, da mesma forma, né, manter sempre em um local fora, longe de umidade, bem fechado, bem vedado. Uma coisa interessante, só para a título de vai que alguém vê em algum site, existem sais, vai que alguém tenha dinheiro, inclusive. Tem alguns sais que são vendidos com uma tecnologia de ficarem forever secos, para sempre secos. Assim, eles são bem mais caros, tá? Tô falando em bem mais caro. E, por experiência de laboratório, não funciona tanto assim. Então, se alguém tá super preocupado, vai gastar pouquinho aí sal e aí quer comprar Livre, gente. Mercado Livre, bota o sal que você quiser lá. Não, mas eu tô falando de Sigma Aldrich, né? Tô falando de composto. Mas eu tô falando aqui de gente que vai. Gente como a gente. Gente como a gente. Gente como a gente. Eu não tô falando de laboratório, eu tô falando da pessoa que faz de Crocs, entendeu? Por favor, não. Ok, agora vamos pensar no que a gente precisaria para adicionar na nossa goze. Cloreto de sódio. O famoso sal de cozinha. Não, gente, não é sal de cozinha, por favor. Por favor, não é sal de cozinha. NaCl é diferente, cloreto de sódio é diferente de sal de cozinha, porque sal de cozinha tem, além de impurezas, a adição de iodo. Então, só cuidando isso, né? Não usa o sal que vai temperar a sua comida. Compre um cloreto de sódio específico para isso. Outra forma de adicionar o sódio, e aí também vai alterar a alcalinidade, é o bicarbonato de sódio. Então, pode ser bem útil para a gente fazer modificações, principalmente quando a gente for utilizar maltes escuros, né, para cervejas escuras e não baixar tanto o pH da água. Apesar da gente ter visto que a Dry Stout é, né, originalmente feita com uma água mais mole, né, então teria uma acidez mais elevada do que o resto. Eu, particularmente, não sei se tu concorda, Henrique, acho que cervejas escuras com um pouquinho de pH mais elevado têm maior drinkability. Eu, inclusive, as minhas melhores cervejas escuras, eu só comecei a fazer depois que usei a minha água atual, que tem um pH alto, e foi onde eu tive melhores cervejas escuras ever, assim. Aí sai aquela acidez, o tart que veio da Guinness lá do início, né? Equilibra muito melhor. Fica uma cerveja muito equilibrada. E a última adição, que daí a gente já falou no programa passado, mas vale a pena ressaltar, o cloreto de zinco, que poderia ser uma fonte de zinco, mas a concentração é tão baixa, a quantidade, né, para fazer a nível caseiro seria tão baixa que é difícil, inclusive, de pesar. Então, existem já alguns nutrientes feitos para isso, para aportar a quantidade certa de zinco para a levedura. Lembrando que se a gente fosse colocar pensando, não, mas eu vou adicionar porque é cloreto. Mas a quantidade de cloreto iria elevar a quantidade de zinco a ponto de simplesmente matar todas as suas leveduras. Então, por favor, cuidado se alguém for utilizar cloreto de zinco. Na indústria é um pouco mais fácil, porque daí, né, a quantidade vai ser maior para pesar. Mesmo assim, na indústria é uma quantidade ínfima, tá, gente? Eu me lembro do Jamil falando que ele usava uma colherinha para, tipo, não sei quantos 1000 litros d'água. Era uma coisa bizarra, assim. E aí, então, só para finalizar a parte das adições, algumas considerações gerais. Lembrando, cada sal vai ter seu contraíon, né, seu íon e contraíon, então sempre nomeiem de forma correta para não ter problemas depois na hora das adições. Se a gente for adicionar cálcio e magnésio, a gente vai ter alteração no valor da alcalinidade residual, então, e é de uma forma significativa isso. Às vezes a gente nem vai precisar mexer na alcalinidade antes. Então, vou ferver a água para depois adicionar. Não, você já sabe o valor da alcalinidade total, faz a conta pensando na adição de cálcio e magnésio, que provavelmente já vai ter uma alteração bem legal para a alcalinidade residual.
É importante lembrar da função de cada um dos íons, né? O cálcio vai atuar na mosturação, e, portanto, ele já tem que estar na água nesse momento. O zinco, como a gente estava falando, vai ser importante para a fermentação. Então, a adição é feita diretamente no fermentador. E a gente tem que lembrar que todos esses sais vão ser perdidos para o trub, para a cama de grãos e tudo mais. Então, por isso que é importante ser adicionado em cada uma das etapas do processo, né? Eu não posso colocar o zinco na mostura porque eu vou perder ele todo. Então, é só pensar nessas adições corretas. Tem gente que coloca tudo na água de mostura inicial, tem gente que divide e coloca na água depois para fazer a lavagem dos grãos, mas aí vai da experiência e da praticidade de cada um. Eu já vi gente também fazendo adição pós-fervura também, faz adições pós-fervura, principalmente quando a gente está falando desses íons que vão mudar as características sensoriais. Então, tipo, vou botar um pouquinho de sódio porque vai ressaltar isso. Tipo, bota mais pro final para fazer um ajuste naquele momento e não perder isso no meio do processo. O sódio vai ser mais fácil de fazer pós-fervura, mas o resto vai ser um pouquinho mais complicado. Mas não é impossível. Não é impossível. Só é bom calcular tudo antes e ter certeza do perfil que está buscando antes de fazer isso. Perfeito, até porque, gente, uma coisa que talvez a gente não tenha mencionado é que o próprio malte vai trazer sais, vai trazer íons para a tua água. Então, quando tu fizer os cálculos, é importante considerar que o malte não é simplesmente pega a água e adiciona sais. Mas, vamos lá. Antes de a gente já tá se encaminhando pro fim aqui. A gente falou uma cacetada de coisas, a gente trouxe uma tonelada de informação, um trem descarrilhado, eu diria, de informações. Mas tem maneiras simples de a gente calcular isso, tá? Primeira coisa a gente tem que saber, tá? Pra gente, como que a gente vai fazer esses cálculos, né? A primeira coisa é a gente tem que saber a composição da nossa água. Tu não muda o que tu não conhece, isso é fato. Então tu tem que saber a composição da tua água. Tu também vai ter que escolher o estilo de cerveja ou o caráter de cerveja. Cerveja amarela, cerveja clara, cerveja escura, cerveja mais lupulada, menos lupulada. Tu vai ter que entender o perfil que tu quer da tua cerveja, tá? Outra coisa, tu vai ter que ter em mãos também, né? Tu vai ter que saber o teu grist, a tua lista de maltes que tu vai usar, porque isso vai impactar na tua cerveja depois. Isso é importantíssimo também tu pontuar. Maltes escuros vai impactar, maltes caramelo vão impactar, malte base XYZ vai impactar. Isso tu precisa saber. Tu precisa saber daí, conforme tu tem o teu estilo e tua água base e qual é a tua lista de maltes, tu vai ter que saber o que tu vai ter que adicionar, porque vai ter uma diferença. Algumas coisas vão estar acima, outras coisas vão estar abaixo. Então tu vai ter que saber o que tu vai ter que mexer. Tu não pode simplesmente se começar a dizer assim, a gente falou antes, principalmente a Gabi falou isso antes, que não é simplesmente adicionar, a gente tem que saber da onde a gente está partindo e para onde a gente quer ir. Mas a gente não precisa fazer isso na mão, apesar de que eu sei que a Gabi pode e deve saber fazer isso na mão, porque ela tem os conhecimentos para isso. Inclusive, tem vários livros, como, por exemplo, o Água, que o John Palmer e o Colin Kaminsky fizeram, Ciência da Cerveja, do Luiz Torres, e também a Química da Cerveja, do Alfredo Muschel, que vão te ajudar a fazer isso na mão. Mas tem muito software hoje em dia grátis que te ajuda nesse processo. E a gente recomenda isso, porque as chances de dar falhas de cálculo, eu sei que tem gente que é nerd o suficiente para entrar no rolê de ficar calculando na mão, e, cada um com seus problemas, mas certamente a gente tem que recomendar os softwares e planilhas que estão disponíveis. A mais famosa, eu diria, que é a Brewwater. Brewwater, vai ter o link no post. Ela é uma planilha gigantesca com muitos perfis e muitas variáveis que tu pode configurar. E ela é gratuita. Ela tem uma versão paga que ela é mais atualizada. Recebe as atualizações com mais frequência. E tu tem suporte, se eu não estou enganado. Mas a versão gratuita resolve o problema de 99,9% das pessoas, tá? E ela é um gigante de uma planilha, mas ela é um pouquinho mais complexa de ser analisada, do meu ponto de vista, tá, gente? O Beersmith também tem uma ferramenta de água que ela é um pouco mais simplificada, ainda que eu ache ela um pouco complexa. Eu não acho que ela é tão complexa quanto a minha favorita, que é o Brewfather. O Brewfather tem uma ferramenta muito boa, tanto na versão gratuita como na versão paga. Ela já tem um pré-cálculo que ela faz de acordo com o perfil que tu tá buscando e o teu perfil de água base. Não quer dizer que tu não precisa mudar, mas tu pode, por exemplo, como a gente falou antes, eu tenho minha água X, o perfil Y,
E eu consigo fazer, ele faz um cálculo que ele já diz quais os sais que tu precisa adicionar. Não quer dizer que, tipo, tu vai usar os mesmos, mas tu tem um ponto de partida, o que é mega importante para quem quer começar a mexer com água, certo, Gabi? Certo, eu faço na mão, porque eu já peguei algumas discrepâncias. Masoquista. Eu sou velha e uso Beersmith 2, né? Apesar do Brewfather a versão gratuita, mas eu tenho algumas discrepâncias. É mínimo por litro? É mínimo, tá? Não vou dizer. Mas, pensando numa escala gigantesca, o mínimo vira uma quantidade bem grande. Então, eu prefiro, quando eu estou fazendo alguma consultoria, fazer na mão para mostrar direitinho. Mas é consultoria, né? Sim. De outro rolê, né? Sim, mas enfim, mas eu também mostro isso no meu curso, como tem diferenças nisso. Mas a nível caseiro, tá ok, não tem problema. Vamos fazer da forma mais fácil possível. Mas, vou dizer, o Brew & Water eu não consigo usar até hoje. Não, eu já consegui usar o Brewwater com sucesso. Eu já fiz, inclusive, comparação do Brewwater, do Brewfather e do Beersmith. Tem diferença? Sim, tem diferença. Mas pro nível que a gente faz é pouco e o Brewwater, ele é chato. Eu acho que no momento que tu tem o teu perfil de água e tu repete mais receitas, ele fica mais fácil de usar. Mas, sei lá, o Brewfather pra mim ele é matador nesse ponto. Ele não... Sabe aonde que tem essa diferença? Principalmente nos sais hidratados e nos sais anitros. Eu até vou ver, deve ter um chamado aberto lá no Brewfather, lá pedindo pra fazer essa diferenciação. Mas enfim, Gabi, depois de 3 programas a gente pegou e se molhou dos pés à cabeça, né? Com água, se aprofundou, muita informação e vai ter muita dúvida. E a gente tem o próximo programa que vai ser específico pra gente tirar as dúvidas de vocês. Então a gente vai botar a caixinha de pergunta, provavelmente, ou fazer um form, de alguma forma a gente buscar. Ou mande comentários também, importante, comentar no post, comentar no blog, pra gente conseguir elucidar essas dúvidas de vocês e trazer um pouquinho mais de informação sobre a água. Então, o rolê é desde não entendi que sal que eu vou usar, a minha água é não sei o que, não tem pergunta boba. É isso? É isso aí. Eu ia falar exatamente sobre isso. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta besta. Manda qualquer coisa que a gente tenta responder. Pode ser mais complicado da gente mostrar em cálculos, mas a gente vai dar um jeito. Dá-se o jeito. Então, Gabi, eu queria agradecer o Stênio Oliveira de Aquino, o Alessandro Gartner, eu queria também o Luiz Fernando Assis, Luiz Prigol e o Thiago de Souza. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E se você puder e deve, na verdade, fazer um review, dar estrelinhas, fazer comentários é muito importante para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, Gabi? É isso! Braçagem forte? Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.